que resultado, essa última fala tua, acho que resultado está ligado com dinheiro, com a parte financeira. Resultado pode estar ligado com o crescimento da equipe, com expansão, com multiplicação do negócio, com lançamento de um novo produto. E passa por tudo, até esse ponto, por isso que você falou, né? Tem os agentes de mudança, tem os responsáveis e tem o alvo, que para essa mudança estava tudo bonitinho, mas de repente você tem que tirar aquela pessoa da zona de conforto para ela ir para um passo melhor ou ajudar a empresa a ir para um passo melhor. Bom. Perfeito. E como as pessoas, elas vão impactar nos 4 pilares da mudança, né? Mas principalmente nas funções que a gente está caracterizando especificamente a função das pessoas na mudança, eu vou falar um pouquinho mais de pessoas. Eu vou aprofundar num conceito. Eu não vou trazer isso aqui de forma tão profunda, mas eu vou trazer de forma clara e objetiva para que vocês entendam um pouquinho mais de gente. Eu gosto muito, eu trabalho com pessoas, então trabalho com mudanças, né? Seja de comportamento, porque para adquirir uma nova competência, habilidade, você passa por um autoconhecimento, você entende como é que isso vai se transformar em resultados, mas olhando para a transformação da pessoa para gerar o resultado. Então, eu vou trazer uma teoria que eu gosto muito, nós chamamos essa teoria de liderança sistêmica, ou também chamada de funcionamento sistêmico. E esse funcionamento sistêmico, ele tem por objetivo explicar de forma simples, porém é extremamente profunda, mas de forma simples, como funciona uma pessoa. Porque se eu preciso influenciar pessoas, lidar com essas pessoas em todos esses cenários de mudança, como é que funciona uma pessoa, né? Eu sempre costumo falar para as lideranças, você lida com gente, como é que funciona gente que lida com gente, como funciona a gente? Então, vamos lá, vamos entender. E eu costumo explicar esse funcionamento sistêmico, ele tem 4 pontos importantes. Eu vou começar pelo ponto principal, vocês estão enxergando um alvo aqui, provavelmente. Vocês estão enxergando que esse ponto do alvo é literalmente o ponto principal onde nós queremos atingir, que é o centro do alvo. O centro do alvo é o que nós chamamos de agir. O agir é quando, sabe quando você direciona uma pessoa para fazer alguma coisa? Vamos pegar o exemplo aqui da mudança. Eu viro para um alvo da mudança e digo o seguinte, olha, você até ontem fazia o passo 1, 2 e 3, agora, a partir de amanhã, eu preciso que você faça isso daqui de forma diferente, que você vai fazer esse fluxo aqui até o passo 10. O que é esperado, depois que você dá um direcionamento como esse para um alvo, é que ele faça, né? É que ele entre em ação, é que ele literalmente haja, por isso agir. Só que nós precisamos entender que as ações de uma pessoa, ela tem alguns pontos de impacto. A ação, ela envolve 2 coisas. As competências que ela tem para fazer aquilo pelo qual ela foi direcionada ou que ela precisa fazer, e a atitude. Quando nós falamos de competência e quando nós falamos especificamente do agir, a pessoa começa a pensar várias coisas, né? Será que vale a pena fazer? O que eu ganho com isso? E se eu não fizer? Como eu vou fazer? Quando eu falo da competência, a competência, conceitualmente falando, é você saber o que fazer, que é o conhecimento, o como fazer, que é a habilidade, e o querer fazer, que é a atitude. Então, a pessoa é competente quando ela domina isso. Por isso, ela tem um domínio de conhecimento, habilidades e a atitude, ela quer fazer. A atitude é um ponto-chave aqui. Porque existe um querer que eu posso, é livre-arbítrio. Eu posso querer e você pode não querer. Não é porque eu estou te direcionando, até como líder, eu estou te direcionando que seja feita alguma coisa, não é simplesmente porque eu estou falando que você automaticamente vai fazer. Existe um algo a mais. E o funcionamento sistêmico, o funcionamento humano, é para você entender o seguinte, não é só isso que impacta no comportamento de uma pessoa. Ela pode sim querer fazer, ter atitude, ter a competência, mas nós precisamos entender que por trás do agir existe o sentir. E o sentir é o que nos coloca em contato com 2 pontos importantes, as nossas motivações e os nossos valores. E é isso que determina as nossas decisões. A motivação é aquilo, é o motivo que você tem para fazer alguma coisa, por isso o motivo para entrar em ação. E os valores é aquilo que você considera importante. Quais são as coisas que são importantes para você que te fazem entrar em ação? Nós, seres humanos, a gente se compromete com aquilo que é importante para nós, a gente gasta tempo com aquilo que é importante para nós. E isso é um conceito de valor. Valor é uma palavra
que traduz um estado emocional, por isso um sentimento, que governam as nossas decisões. Isso é muito forte. Uma palavra, por exemplo, se valor para você for respeito, você vai ter um estado emocional voltado para isso e a tendência é que você haja em direção a este valor respeito. Se você tem algo te motivando hoje, se a mudança que você está vivendo hoje dentro da organização te motiva e está linkado com os seus valores, você vai agir como alvo, ou como agente, ou como responsável de forma mais natural. Só que não acaba aqui. Você pode exercer uma influência, falando de pessoas, atuando no pensar. Porque o que leva a um sentir é um pensar. O pensar vem de princípios e crenças. Ao pensar, gente, nós acionamos os princípios que são conjuntos de pressupostos pessoais que determinam uma conduta ética e as crenças. Crença é aquilo que você acredita com sentimento. É um critério que autoriza a satisfação dos seus valores. Quando você acredita em alguma coisa com sentimento, você toma aquilo como uma verdade. E essa verdade, ela se torna um princípio de vida. Por isso que a gente fala da importância de você trabalhar os pensamentos. Então, a partir do momento que você trabalha crenças, que você acredita que aquela mudança, por exemplo, efetivamente vai acontecer, que você acredita naquele processo específico de mudança, que você entendeu o teu papel e que você acredita que você pode realizar este papel, nós atuamos no âmbito do pensamento. Só que não para por aqui. Por trás do pensamento existe o ser. O ser é onde contém os nossos principais motores do funcionamento, que é o propósito. O ser vem do teu propósito. É a nossa missão e objetivo de vida, é aquilo que nos realiza como seres humanos, são as nossas forças que vêm dos nossos talentos, das qualidades, das habilidades de cada um. Uma pessoa, isso aqui é o que nós chamamos de funcionamento sistêmico, uma pessoa, ela funciona dentro desse ciclo que nós chamamos de ser, pensar, sentir e agir. E o estímulo positivo, quando você está trabalhando com pessoas, ele ocorre quando todos esses sistemas estão alinhados de modo coerente, criando assim o que nós chamamos do equilíbrio dinâmico que acontece dentro da pessoa. É um equilíbrio no qual as competências e atitudes para fazer a mudança, para ser o alvo, para ser o agente, elas estão autorizadas pelos princípios e crenças que satisfazem os valores e motivadores e que estimulam o propósito e a utilização de forças. Então, eu tenho um link. Se eu, enquanto liderança, trabalhando com pessoas, simplesmente atuo no âmbito da ação, entenda, você está atuando de forma muito simplista. Você está muito na periferia da coisa. O ser humano é muito maior do que isso. Então, quando você delega, quando você direciona e espera simplesmente que a pessoa faça, você está simplesmente atuando no agir. E o que eu estou querendo trazer aqui para vocês, aliás, o que eu estou trazendo para vocês aqui, é que existem coisas além de simplesmente agir. Como é que a pessoa vai agir se ela não se sente motivada? Como é que ela vai se sentir motivada se ela está indo contra princípios e crenças e corrompendo os próprios valores da vida dela? E se o seu propósito não está claro, como é que as suas ações estarão claras? Sim, não tem como. Então, esse funcionamento desalinhado, ele também provoca emoções negativas, do tipo, nossa, eu tenho um próprio valor que desautoriza uma crença. Aí, imagina você entrando num processo de mudança dentro de uma empresa em que está sendo proposta uma mudança na qual você não acredita, na qual vai contra os seus princípios, na qual não faz sentido com o teu propósito, você está desconectado desse processo. Não existe um alinhamento, você tem pessoas desalinhadas. O funcionamento sistêmico, que é muito mais amplo do que simplesmente falar de uma ação, está desalinhado. Vai ser muito mais difícil lidar com as pessoas. As pessoas não serão os agentes da mudança. As pessoas, enquanto alvo, elas não vão fazer esforço para treinar os novos passos, o novo fluxo. Não vai ter esse estímulo. Por isso que nós falamos que o pilar de pessoas é fundamental. Nós precisamos olhar melhor para as pessoas e trabalharmos isso de forma mais profunda. A gente fala muito hoje em dia da conexão dessas variáveis todas que eu trouxe para vocês de forma resumida, e eu poderia aprofundar cada uma delas para trabalhar de forma prática. Mas a ideia era trazer um contexto falando desse pilar importante de pessoas.